Ok. Primeiro, nós precisamos entender o que é um engenheiro de dados, para não fazermos confusão com analista de dados. Normalmente, um engenheiro de dados é a pessoa ou o técnico responsável por fazer a administração, a gestão, a manutenção de um banco de dados. Estamos a falar para as microempresas. Para grandes empresas, essa pessoa é responsável por garantir com que o warehouse data esteja seguro, esteja disponível para receber as informações dentro dessa companhia. Então, este técnico vai desempenhar o papel de administradores, vai desempenhar a pessoa que vai fazer a manutenção, vai ser a pessoa que vai garantir com que este banco de dados esteja seguro. Dentro dessas habilidades, é necessário, primeiro, que tenha domínio de uma linguagem de programação, no mínimo. Dentro dessa linguagem de programação voltado para dados, ela pode ter domínio de Python, linguagem R e outras linguagens que possam ser auxiliar dentro desse papel que ela já desempenhar. Acima de tudo, ela precisa também ter habilidades para trabalhar com as linguagens voltadas ao banco de dados. Estamos a falar as linguagens SQL, né? Dentro da linguagem SQL, nós encontramos vários gerenciadores de banco de dados. Dentro deles, estamos a falar do SQL Server, que é a tecnologia da Microsoft para gerenciamento de banco de dados. Estamos a falar MySQL, que são gerenciadores de bancos de dados voltados para a web. Estamos a falar do MariaDB, que também são tecnologias de gerenciamento de banco de dados voltados para a web. Estamos a falar das tecnologias mais voltadas para oráculos, especificamente. Estamos a falar das tecnologias em bancos de dados descentralizados, MongoDB especificamente, em que o processo de armazenamento de informações difere das comuns, que são as SQL, são diferentes. Então, o engenheiro de dados precisa ter essas habilidades para trabalhar como um engenheiro de dados. Por que é essencial que ele tenha essas habilidades? Primeiro, porque ele vai trabalhar com vários bancos de dados. Sim, numa empresa existem várias soluções, ou podem ser implementadas várias soluções. Pode, por exemplo, implementar um sistema de faturação diferente, um sistema de gestão de recursos humanos diferente, com base de dados diferente, mas todas elas estão armazenadas num servidor. O engenheiro de dados precisa trabalhar com essas linguagens. É através dessas habilidades que vai lhe facilitar ele preparar, que na parte de administrar a infraestrutura, fazer a manutenção da infraestrutura, onde estão armazenados os dados. É através dessas habilidades, né? Mas imagina que é uma companhia por exemplo, multinacional, em que tenha vários polos, e dentro desses vários polos existem várias tecnologias que são usadas em cada determinado polo. Ela precisa ter o domínio das APIs. As APIs, por assim dizer, são módulos que facilitam a comunicação entre as máquinas. Ou seja, independentemente de como foi desenhado uma infraestrutura, ela pode se comunicar com outra infraestrutura que não esteja equiparada com aquela mesma infraestrutura. Normalmente as APIs são usadas para desempenhar este papel, fazer a comunicação com uma infraestrutura, independentemente de como ela foi preparada, independente de como ela foi construída. As APIs têm essa função. Um engenheiro de dados também precisa entender e perceber e ter a habilidade de trabalhar com as clouds. As clouds são as tecnologias que estão a ser usadas aqui no mercado nacional e no mercado internacional.
Estamos a falar, saber trabalhar com as clouds da Microsoft, da Google, da Amazon. Então, são várias clouds que estão armazenadas. Por exemplo, da Microsoft tem Azure. Algumas tecnologias já estão migrando para a web. Por exemplo, hoje o Primavera. A mais recente versão do Primavera, ela é uma versão cloud. Então, um engenheiro de dados precisa saber trabalhar com essas tecnologias. O sistema de faturação, o sistema de gestão de CRM e RM normalmente estão a ser migrado tudo para a cloud. O engenheiro de dados precisa ter a habilidade em trabalhar com essas ferramentas. Por isso que é essencial, é fundamental que tenha essas habilidades, a hard skill em si. Já na soft skill, um engenheiro de dados precisa ser adaptável. Por quê? Por causa do constante, ou seja, da constante mudança no mercado de trabalho e das tecnologias, é essencial que esse engenheiro de dados tenha essa habilidade de se adaptar na mudança de tecnologia ou de comportamento ou de organização. Então, por isso é fundamental. O engenheiro de dados precisa trabalhar com tempo, a nível de infraestrutura e a nível de pessoa. O engenheiro de dados precisa garantir que uma determinada informação está a ser disponibilizada para um engenheiro ou um analista de dados a tempo e hora. Por exemplo, imagina que eu quero saber 20 mil trabalhadores de uma companhia. Eu vou lá no sistema, vou consultar. A infraestrutura tem que me garantir de que essa informação tem que aparecer no mínimo em pouco tempo, tem que aparecer a informação. Não é uma base de dados que tem que esperar 1000 minutos para essa informação ser disponibilizada. Então, o engenheiro de dados precisa trabalhar com o tempo nesse sentido. O engenheiro de dados precisa trabalhar com o tempo a nível de relatórios, a nível de apresentar as informações para a cadeia de comando. O engenheiro de dados, reforçamos, precisa saber se comunicar, quer com a máquina, quer com a equipa. Quer a equipa que esteja ao redor dele, quer a equipa de suporte, quer a equipa que esteja no comando. Precisa saber se comunicar com pessoa e com máquina.